Gênesis 26, 1 ao 6. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor apareceu a Isaque e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando nesse lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Meu amado Deus e Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento com a tua igreja que está reunida nos lares e em outros locais. Senhor, e peço ajuda do teu Espírito Santo sobre mim e sobre cada um de nós, para que nós possamos ouvir e compreender o que a tua palavra deseja nos ensinar. Espírito Santo, usa a minha vida. Usa, Senhor, os meus lábios como um profeta nesta noite para falar a este povo. Senhor, usa a minha vida para ser um instrumento de bênção, de transformação, de salvação, de cura, de libertação na vida das pessoas. E que toda a honra seja dada somente a ti, Senhor, pois o Senhor é o único merecedor de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, vejam bem, quando estamos em tempos de adversidades, é natural que, quase que instintivamente, a gente haja em busca de uma solução imediata. Quando nós estamos envoltos a adversidades, nós queremos reagir rapidamente. Então a gente começa a projetar planos de fuga, de escapes, de soluções. Quando nós estamos em meio à crise, a nossa mente não para de trabalhar. E a gente fica pensando o que fazer e como fazer para resolver tais situações. Isaque não era diferente de mim e de você. Isaque era um ser humano sujeito aos mesmos sentimentos, ao mesmo temperamento que muitos de nós. Então Isaque, quando houve fome na terra, ele teve uma reação quase que imediata, parecida com aquela que muitas outras pessoas teriam. Vejam bem, Isaque planejou ir para o Egito. Quando a situação começou a apertar, a seca chegou, começou a faltar alimentos nos celeiros, Isaque pensou consigo: eu vou para o Egito. Porque lá no Egito, pensou Isaque, eu vou estar seguro da crise. Quem sabe eu ainda consiga obter algumas vantagens, alguns lucros. No entanto, Deus disse para Isaque
que ele não deveria ir para o Egito, que ele deveria permanecer na terra que Deus lhe mostraria, e esta terra seria o seu lugar de bênção. Segundo, Isaac se viu diante de uma decisão importante. E quantas vezes nós, quando estamos diante de um desafio, de uma crise, precisamos tomar decisões importantes. Então Isaac, ele tinha agora dois caminhos diante dele. Mas ele só podia seguir um desses caminhos. O primeiro caminho era o do seu coração. Ou seja, seguir o seu coração, se aventurar no Egito, tentar a sorte no Egito e fugir da crise. E o segundo caminho que estava diante de Isaac era obedecer à voz de Deus e permanecer na terra da promessa e enfrentar a crise, enfrentar a fome. Vejam que o texto sagrado diz que a crise enfrentada por Isaac não era algo novo na sua família. Porque no passado, o seu pai Abraão passou pelo mesmo processo. A Bíblia diz que Abraão também teve um momento em que ele, habitando na terra da promessa, enfrentou a fome, enfrentou a seca. E naquele momento, Abraão, ele tomou uma decisão de descer para o Egito e permaneceu ali por um tempo. Quase perdeu a esposa, vocês conhecem a história. Durante o tempo que esteve no Egito, ele perdeu a comunhão com Deus. Deus não falou com ele no Egito. Então agora Isaac, ele precisa tomar uma decisão. E ele está enfrentando uma situação que era comum à sua família. Uma situação já vivenciada pelo seu pai. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu fiquei pensando no seguinte: talvez até você conheça alguém, alguma pessoa, que já tenha passado por alguma crise, ou até que esteja passando por alguma crise semelhante à que seus parentes enfrentaram no passado. Sabe, exemplos de pessoas que estão enfrentando alguma situação que o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó passou. Sabe, são muitos exemplos de pessoas onde gerações posteriores passam pelos sofrimentos iguais aos seus antecessores. Sabe, é como se a história se repetisse num ciclo interminável. A avó passou pelo problema, a mãe está passando pelo problema, a filha vai passar pelo mesmo problema. Ou o avô enfrentou uma situação que o pai enfrentou a mesma situação e agora o filho está passando pela mesma situação. Muitos desses casos, não podemos negar que podem estar relacionados a uma maldição hereditária. Mas, no entanto, não é este o caso de Isaac. Isaac não está sofrendo ou passando pelo mesmo processo que o seu pai, porque estava debaixo de uma maldição hereditária. Porque Isaac era homem de Deus. Ora, e se Isaac era homem de Deus, primeiro, quem está com Deus não está sob maldição. Se você está em Cristo, ainda que você esteja passando por um processo que seja semelhante ao que seus parentes no passado passaram, se você está em Cristo, entenda, você não está passando por um processo de maldição.
De forma alguma. Não era o caso de Isaac e também não é o caso das pessoas que caminham com Deus, que andam com Deus, que estão com Deus. Isaac estava sob a promessa de Deus. A promessa que Deus tinha feito para Abraão e que se estendeu a Isaac. Portanto, embora a provação de Isaac seja semelhante a que passou o seu pai Abraão, não tem nada a ver com maldição, mas sim com circunstâncias. Abraão habitava numa terra, a mesma terra, onde Isaac estava, que de tempos em tempos aquela terra enfrentava um período de seca, de baixa produção e, consequentemente, com a escassez, a fome. Então aquilo tinha muito mais a ver com a circunstância do que com a maldição. E eu quero tranquilizar a vida de alguém que está nos ouvindo neste momento e dizer para você que se alguém disse que o que você está passando tem a ver com maldição, tem a ver com praguejamento, tem a ver com uma herança maldita, familiar, esqueça. Se você está em Cristo, não tem nada a ver. Você está debaixo da promessa e da proteção de Deus. Mas às vezes as circunstâncias se assemelham por causa do ambiente, do local, do momento que você está vivendo. Então, ao enfrentar uma crise semelhante a que seu pai passou, Isaac teve a oportunidade, veja bem, quando a pessoa anda com Deus, ela tem uma visão espiritual e sabedoria para entender o processo. Então Isaac, ele teve aqui a oportunidade de analisar os resultados da decisão de Abraão, seu pai, e o que aconteceu com Abraão quando ele desceu ao Egito. E desta maneira, Isaac pôde decidir melhor e não incorrer no mesmo erro que seu pai. Você entendeu? Às vezes o que Deus permite você passar e que outro parente, outro alguém na sua família passou, nada mais é do que uma oportunidade que Deus está dando para que você não venha incorrer no mesmo erro, venha cair no mesmo pecado, da mesma falha. Então o que nós temos aqui nesta passagem é a fé de Isaac sendo testada por Deus. Pois Isaac era o herdeiro legítimo de Abraão. Isaac era o sucessor, a promessa de Deus feita a Abraão pairava sobre Isaac. Mas Deus precisava também testar a fé de Isaac, testar a sua total obediência e sujeição a ele. Isaac precisou ter fé para permanecer em Canaã em tempos de crise. Isaac precisou de fé para não se acovardar diante da crise que passava aquela terra e enfrentar os problemas, encarar os problemas sem sair do seu lugar, o lugar da promessa. Terceiro, Isaac, ele precisou ter fé para obedecer a Deus e acreditar que o Deus de Abraão, o Deus que prometeu, estava com ele e haveria de cumprir a sua palavra, mesmo que naquele momento as circunstâncias fossem desfavoráveis. O exemplo de provação da fé de Isaac me fez lembrar das palavras de nosso irmão Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, quando ele falando acerca das provações que os cristãos passam, ele falou assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira.
Então a circunstância desfavorável na vida do crente pode ser uma oportunidade para corrigir a sua rota e não incorrer no mesmo erro que seus antecessores, e também uma oportunidade para que a sua fé seja testada. Como disse Pedro aqui, olha, a fé que vocês têm precisa ser provada para que continue firme. E assim, ou seja, depois de testada e aprovada a sua fé, você possa receber aprovação, glória e honra que vem da parte de Deus. Se você puder ir na tua casa, dá um glória a Deus. Se esta palavra está falando com você, glorifique ao Senhor. Os tempos difíceis que nós estamos vivendo não são para matar a nossa fé. Queridos, você ter que numa noite de domingo ficar dentro de casa assistindo a reunião de culto confortavelmente aí no seu sofá, quando você gostaria de estar aqui na igreja comigo, não é para matar a sua fé, mas é para você aprender a exercitar a sua fé em Deus. A exemplo de Abraão, Isaac poderia simplesmente ir para o Egito. Isaac poderia dizer, como muitas pessoas dizem quando enfrentam situações semelhantes: a vida é uma droga, a vida é terrível. Eu nasci para sofrer, porque o meu tataravô, ele passou pelo mesmo processo, porque o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, meu pai, meu tio, meu primo, não sei mais quem, passou pelo mesmo processo, e eu também tenho que passar, porque a vida é terrível. Então Isaac poderia simplesmente descer ao Egito reclamando e dizendo: ó vida, mundo cruel, por que tem que ser assim? Sabe, queridos, o diabo ele costuma tentar a pessoa nos mesmos erros de seus antepassados. Sabia disso? O diabo ele costuma tentar as pessoas para tentar te desestabilizar na fé. Ele vai tentar trazer à sua vida situações que você ou seus parentes já tenham passado, a fim de intimidá-lo, para que você perca a fé em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem anda com Deus não fica sem resposta. Quem anda com Deus só precisa aprender a ouvir e obedecer à voz de Deus. Isaac estava numa situação, ele já tinha planejado ir para o Egito. Isaac já estava sucumbindo à crise, quando de repente Deus falou com Isaac. Pode ser que neste momento, enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, agora neste momento, às 18h47, do dia 28 de março de 2021. Pode ser que nesta hora você já tenha planejado algo na sua vida. Pode ser que neste momento você já tenha pensado em desistir, em aceitar a derrota, em aceitar que a vida é assim mesmo, é cruel. Talvez você pensou em descer para o Egito, abandonar a fé em Cristo, mas Deus está falando com você agora. E Ele está dizendo para você: não vá para o Egito. Não tome decisões precipitadas na sua vida. Antes que Isaac se precipitasse, quando ele ainda estava planejando, pensando no que fazer, Deus interveio. Oh, aleluia. Ei, Deus sabe tudo sobre você. Eu estou pregando aqui longe de você aí na sua casa, mas Deus sonda os teus pensamentos, conhece as tuas intenções, Deus sabe tudo.
Salmo 139, versículo 1 ao versículo 4. Ó Senhor Deus, tu me examinas, tu me sondas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço. E de longe conhece todos os meus pensamentos. Você está aí pensando na sua casa e dizendo, se Deus é Deus, fala comigo. E de repente o Senhor me usa para falar contigo neste momento. E dizer para você o seguinte, quando você está trabalhando, quando você está descansando, quando você está fazendo alguma coisa, Deus sabe de tudo. E antes mesmo que as palavras saltem da sua boca, Deus sabe o que você vai dizer. Então Deus apareceu para Isaac no meio da crise. Quando havia fome, quando o problema não tinha solução imediata. Olha só o que a palavra do Senhor nos ensina. Que Deus sempre aparece no momento mais intenso da batalha. Sabe quando o negócio fica de um jeito que você diz assim, não tem solução, não sei para onde ir, não tem para onde correr, o que eu faço? No momento mais intenso da batalha, quando você não vê qualquer solução a não ser desistir, Deus responde e te dá uma estratégia sobre o que fazer. Ouça o que o Senhor diz nas palavras do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas profundas, eu vou repetir para você entender. Quando você atravessar, não é antes de você entrar nas águas. Não é quando você sair do outro lado das águas, não. É quando você atravessar. Eu estarei com você e você não se afogará. É no meio da batalha. É quando as lutas se intensificam. O Senhor diz, quando você passar pelo meio do fogo, não é antes e nem depois, é durante. As chamas não te queimarão. Deus se manifesta quando as coisas estão acontecendo. No ardor da batalha. Deus se manifesta quando você acha que não tem solução. Quando você acha que perdeu, Deus te mostra um caminho para vencer. Porém, escute isso. É importante que você esteja atento à voz de Deus. É importante que o teu coração, a tua alma esteja conectado ao Espírito de Deus para você ouvir o que Deus está te dizendo, porque Deus usa muitas maneiras de falar conosco. Para Balaão, Deus usou uma mula, um animal para falar com ele. Não importa como com Elias, Deus usou a natureza, uma brisa suave para falar com ele. Deus pode falar com você de muitas maneiras. Jó capítulo 33, versículo 14. Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. Ou seja, muitas vezes as pessoas se precipitam no erro das decisões, não discernem a voz de Deus. Às vezes o medo de fracassar, o medo de cair, o medo de não conseguir vencer é tão grande que leva a pessoa a sair do lugar da promessa e se aventurar no Egito. Então Jó estava dizendo aqui em sua palavra que Deus fala de muitas maneiras, mas às vezes a gente está tão desconectado, tão desatento, às vezes a gente está tão, com um olhar tão fixado no problema que a gente não para ver a solução que está ao lado. De noite, na cama, quando dormimos num sono profundo, Deus fala conosco por meio de sonhos e de visões. Deus fala aos nossos ouvidos uma palavra, uma situação acontecendo ao teu redor. Pode ser Deus se revelando a você, querendo falar com você. Se você se considera uma pessoa de Deus, não seja precipitado, não seja precipitada. Descanse em paz.
Descanse nos braços do Senhor. Deus irá falar com você na hora certa. Com Isaac, Deus disse 3 coisas para ele. Primeiro, Deus disse para ele o seguinte, a primeira ordem que Deus deu para Isaac: Isaac, não vá para o Egito. O que o Egito, igreja, representa para nós? O Egito poderia até dar a Isaac e a sua família muitas coisas. O Egito poderia até suprir momentaneamente a fome de Isaac, as suas necessidades pessoais. Mas eu te pergunto, a que custo? Será que vale a pena sair debaixo da promessa de Deus para se aventurar no Egito por causa de uma provisão temporária no Egito? Porque ela não é permanente. Porque Isaac não deveria descer para o Egito? Simples, minha gente. Primeiro, Isaac era filho da promessa. E eu te pergunto, você é filho de quem? Você é filha de quem? Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você adora? Isaac não deveria sair do lugar da promessa, porque ele era filho da promessa. No versículo 3 diz que Deus tinha planos para Isaac. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem um plano para a tua vida, no lugar onde você está, na posição em que você está. Deus tem um plano para a tua vida. Você pode dar um glória a Deus aí na tua casa? Segundo, o Senhor deu a ele a segunda ordem: fique na terra que eu vou lhe mostrar. Sabe, queridos, nós precisamos investir mais tempo para ouvir o que o Espírito de Deus nos diz. Muitas vezes Deus fala conosco, mas a gente não consegue discernir a voz do Senhor. Nós precisamos ter um coração mais sensível. Nós precisamos ter ouvidos mais aguçados e precisamos ter olhos abertos para o que Deus diz e para o que Deus nos mostra. Quando compreendemos claramente o que Deus diz, nós nos libertamos dos fracassos, do passado de derrota. Nós nos libertamos da possibilidade de sofrer decepções quando agimos precipitadamente. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, fica na terra que eu vou te mostrar. Terceiro, o Senhor disse para ele: por enquanto fique morando neste lugar. Na revista corrigida, esta palavra diz o seguinte: peregrina nesta terra, ou seja, viva como um peregrino. Não se apegue demais. Não se envolva demais. Não se misture demais. Porque o lugar aonde você está, o trabalho aonde você está, talvez o momento que você está vivendo, tudo isso é temporário. Isaac estava habitando nas terras de Gerar, onde vivia quem? Abimeleque, o rei dos filisteus. E Deus estava dizendo para ele o seguinte: Isaac, você não é daqui. Você não vai permanecer aqui. Você só está aqui por um tempo até que a minha promessa se cumpra na tua vida. Ei, igreja, nós somos peregrinos aqui nesta terra. Tudo vai passar, mas existe uma promessa maior. E esta promessa não se limita ao que é terreno, porque esta promessa é eterna. E Deus é fiel e vai cumprir esta promessa na vida de todo aquele que crê nele e confia na sua palavra. Primeiro Deus dá a Isaac as diretrizes sobre o que fazer. Depois Deus faz algumas promessas, 5 promessas para Isaac caso ele obedecesse à voz de Deus. Primeiro, o Senhor diz para ele o seguinte: Isaac, eu estarei com você. Vejam bem,
Deus não abandona quem tem fé nele. E o Senhor estava dizendo para Isaac: Isaac, eu entendo a sua preocupação. Isaac, eu entendo que você está com medo da fome. Isaac, eu sei que você está com medo dos habitantes desta terra, são pessoas violentas. Isaac, eu sei que você está com medo de fracassar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você obedecer a minha voz, e se você fizer aquilo que eu estou ordenando, eu estarei com você. Eu vou passar todo esse processo com você, a provação, a luta, o sofrimento, eu vou estar ali junto com você. Quando você entrar na fornalha da provação, quando as águas da tribulação tentarem te submergir, eu vou estar com você ali, a minha mão vai pegar na tua mão, e eu não vou deixar que você fracasse. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, o Senhor diz ao seu povo: sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenha medo deles, não tenha medo dos problemas, não tenha medo das circunstâncias, pois é o Senhor nosso Deus que irá com vocês, Ele não os deixará nem abandonará. Sabe aquele momento que você chora sozinha? Sabe aquele momento que você fala com Deus e reclama com Deus da tua situação? Você não está sozinho. O Senhor está contigo. A segunda promessa que Deus faz para Isaac: se ele obedecesse à voz de Deus, o Senhor diz: eu o abençoarei. Gente, embora aquele fosse um tempo de seca, de fome, um tempo de muitos imprevistos, tempos perigosos, Deus estava prometendo para Isaac um futuro glorioso. E se você ler Gênesis capítulo 26, mais adiante, você vai ver no versículo 12 e versículo 13 que diz assim, que naquele ano, qual foi o ano? O ano da provação, o ano da seca, o ano da privação, o ano da preocupação, o ano do desespero, o ano de querer tomar decisões precipitadas. Naquele ano, Isaac fez plantações ali na terra seca e colheu 100 vezes mais do que semeou, porque o Senhor o abençoou e ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. É na crise que Deus dá inteligência, estratégia, conhecimento aos seus filhos para criarem soluções que vão trazer bênçãos sobre eles e sobre suas famílias. Tem um hino na harpa cristã, hino 418, se não me falha a memória, que no seu refrão ele diz assim: depois da batalha me coroará, Deus me coroará. Ei, quem não desiste alcança a vitória. Então não desista, ouça a voz de Deus. Deus vai te abençoar na crise. Deus vai te abençoar nas circunstâncias desfavoráveis. E assim como aconteceu com Isaac, que os homens de Abimeleque ficaram enciumados, tentaram tapar os seus poços, tentaram impedir a bênção de Deus na vida de Isaac, mas Deus o fez triunfar. Deus também fará você triunfar na crise. Você vai vencer no nome de Jesus. Em terceiro lugar, o Senhor disse para ele: eu darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Deus estava dizendo para ele: toda essa terra, aliás, a terra que você está pisando hoje, Isaac, essa terra que você pensou em desprezar, que você pensou em abandonar, essa terra que você pensou em sair dela, o Senhor estava dizendo: eu vou dar toda essa terra, a terra de Canaã, dos filisteus, ao sul de Canaã, eu vou dar a você e aos seus descendentes. A mesma promessa que Deus tinha feito a Abraão, Deus agora estava confirmando a Isaac e as gerações
futuras. Deus estava dizendo: eu vou abençoar você, eu vou abençoar teus filhos, eu vou abençoar os teus netos, eu vou abençoar as gerações que virão depois deles. Queridos, quando os pais são fiéis a Deus, quando os pais se dedicam a ouvir e obedecer a voz de Deus, os seus filhos herdam as mesmas promessas de Deus. O Senhor continua e diz para ele: farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Aí eu fico imaginando, quando Deus diz essa palavra para Isaac, quantos filhos Isaac tinha? 2. Esaú e Jacó. E Deus estava dizendo para ele: olha, deixa eu te falar uma coisa, Isaac, se você me obedecer, eu vou fazer com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu. Esses 2 meninos que você está vendo aí, eles se multiplicarão. E os seus descendentes serão tantos que não poderão ser contados. Deus estava dizendo para ele o seguinte: Isaac, eu sou um Deus do presente, mas eu também sou um Deus do futuro. Eu olho para você e eu olho também para gerações que virão depois de você, além do teu tempo, e prometo abençoá-los se você for fiel. Deus estava dizendo para Isaac: eu vou te dar uma prole tão grande que será impossível contar. Eu me lembro de uma vez em que eu fui atender um caso de um pastor, companheiro de ministério que tinha falecido. E quando eu saí do hospital, eu encontrei com o seu filho na calçada, em frente ao hospital. E o menino me abraçou, o jovem me abraçou e começou a chorar. E ele falou assim para mim: pastor, meu pai morreu. Eu ouvi tantas profecias, tantas promessas sobre a vida de meu pai, mas o meu pai morreu, pastor. Que Deus é este que promete e depois tira a vida de meu pai? E naquele momento, eu falei com Deus no meu coração e falei: Senhor, me dá uma palavra para este menino. Então eu me virei para ele e disse para ele o seguinte: quem disse que as promessas morreram com seu pai? As promessas de Deus sobre a vida de teu pai agora estão sobre você. Cumpra o ministério de seu pai. Este jovem rapaz, hoje ele é um pastor em nossa cidade. Ei, Deus estava indicando que não era Isaac que herdaria as terras, mas os seus descendentes. Porque as bênçãos de Deus se estendem por gerações. Os pais transferem seus tesouros para os filhos e assim por gerações. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, Paulo fala assim: são os pais que devem entesourar, os pais que devem obter tesouro, juntar dinheiro para os seus filhos e não os filhos para os pais. O que Paulo estava querendo dizer ali é o seguinte: os pais constroem tesouros. Estes são os legados que os pais deixam para os seus filhos. A bênção, a promessa de Deus que está sobre o pai é transferido para o filho e do filho para o outro filho. Então Deus estava dizendo para Isaac: Isaac, embora você não possa ver, eu vejo o futuro e eu vejo adiante uma multidão tão grande que será gerada a partir de você e dos seus filhos e dos filhos de seus filhos, se você obedecer a minha voz. E em quinto lugar, o Senhor disse para ele: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Imagine quantos descendentes Abraão e Isaac tiveram. Você já parou para pensar? No mundo atual, quantos descendentes há de Abraão e de Isaac? Os descendentes naturais e os descendentes da fé, os descendentes espirituais. Agora você já parou para pensar na contribuição que esses descendentes de Abraão e de Isaac têm dado ao mundo nos dias atuais? Na religião, na política, na medicina,
na economia, na cultura, na arte e por assim adiante. Olha o que o Senhor estava dizendo: por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. E em quase todos os cantos do planeta existe um descendente de Abraão e de Isaac, sejam naturais ou espirituais. A promessa que Deus estava fazendo para Isaac era uma promessa que estava além da sua própria compreensão, porque esta promessa se estenderia por gerações e mais ainda. Esta promessa incluiria o nascimento do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, olha o que diz: esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era quem? Descendente de Abraão. Abraão foi pai de quem? De Isaac, que gerou Jacó, e Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos, e aí tem uma lista interminável de descendentes de Abraão e de Isaac. E deles nasceu o Salvador do mundo. Ei, as promessas que Deus tem para a sua geração, para a geração de seus filhos, dos filhos de seus filhos, está muito além da sua compreensão. Isaac optou por aceitar o conselho de Deus, ouviu a voz de Deus. O plano de Deus certamente é o melhor, mesmo que ele pareça improvável. Talvez se Isaac fosse uma pessoa descrente, ele iria questionar a Deus. Ele iria dizer: Senhor, mas não tem como ficar aqui, está difícil, tá? A terra está seca, a fome está chegando, os problemas estão aumentando. Mas mesmo que pareça improvável vencer diante de uma circunstância, se você acreditar em Deus, como Isaac acreditou que Deus era o seu provedor, que Deus era aquele que haveria de cumprir as suas promessas, e diferente de Abraão, Isaac não vai para o Egito. Se você acreditar, você também desfrutará das bênçãos, das promessas de Deus sobre a tua vida. Isaac nos mostra, através desse exemplo, que os filhos podem tomar decisões diferentes de seus pais. O filho não precisa repetir o insucesso do pai, e foi exatamente isso que Isaac fez. Abraão foi para o Egito, Abraão foi humilhado no Egito, Abraão quase perdeu a esposa no Egito, embora Abraão tenha adquirido bens, riquezas no Egito, Abraão trouxe do Egito uma mancha, sua honra foi imaculada, E até hoje, quando se lê a palavra de Deus no livro de Gênesis, você vai ler a história de Abraão, um homem de fé, mas que no momento de precipitação, mentiu que Sara era sua esposa e por causa disso sofreu a desonra, a vergonha e foi expulso do Egito. Mas os filhos podem tomar decisões diferentes dos pais. Você não precisa fazer aquilo que teu pai e a tua mãe fez e deu errado. Isaac rompeu aquele ciclo de medo, de fuga, de mentira e de consequências que Abraão sofreu no Egito. Ele preferiu obedecer à voz de Deus. Eu quero te convidar nesta noite para você também quebrar esse ciclo, para você romper com estas circunstâncias desfavoráveis que de tempos em tempos vêm sobre a tua família, sobre a tua casa, e que muitas vezes leva você ao desespero, a querer abandonar tudo, jogar tudo para cima e dizer: não dá mais, eu vou para o Egito, vou me desviar, vou voltar ao que era antes. Não faça isso. Ouça a voz do Senhor, porque quem ouve a voz de Deus e obedece jamais se abala, simplesmente crê e avança pela fé. Quem ouve a voz de Deus e obedece, ainda que o medo seja grande, seja intenso, mas quem ouve a voz de Deus e obedece, não se abala. Jesus falou assim: quem ouve os meus ensinamentos e procura obedecê-los, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa,
porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Que a tua vida, nesse dia, nessa noite, esteja edificado na rocha eterna que é Jesus. Eu quero, neste momento, orar com você. E se você sentir no teu coração, neste momento, que esta palavra falou contigo, confesse a Deus a tua situação. Confesse a Deus o teu medo. Confesse a Deus as tuas preocupações. A palavra do Senhor diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Confesse a Deus, mas não saia do teu lugar. Fique na terra da promessa, ainda que pareça que as circunstâncias são desfavoráveis. O tempo da provisão, o tempo da multiplicação, o tempo da bênção está chegando sobre você e sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro neste momento, Senhor, e estendo as minhas mãos em direção a todos aqueles que oram, Senhor, comigo nesta hora. Senhor, abençoando o teu povo, abençoando as famílias, pais e filhos. Senhor, abençoando aqueles que estão vivendo circunstâncias desfavoráveis, como Isaac viveu naquele tempo. E quase que precipitou-se e tomou uma decisão errada. Mas ele ouviu a voz do Senhor. E eu creio que nesta noite o Senhor tem usado a minha vida para falar com algumas pessoas. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo neste momento venha tocar na vida dessas pessoas. Para que elas não retrocedam. Para que elas não tomem decisões erradas. Senhor, por mais difícil, por mais intensa que seja a prova, que eles permaneçam na terra da promessa, no lugar que o Senhor tem para eles. E que o Senhor revista-nos a todos, fortaleça-nos a todos com unção de alegria, de poder, de graça, para que possamos, Senhor, avançar e avançar pela fé, sabendo que o Senhor está conosco e que a tua palavra se cumpre. Em nome de Jesus Cristo. Oh, louvado seja Deus, que o Senhor, Deus abençoe a tua vida em Cristo.